Olá, sua bonita, como você está? Seja bem-vindo então à nossa aula 6, nessa aula onde a gente vai falar sobre relacionamento saudável com o mundo. O primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é algo que se chama felicidade genuína. Aristóteles cunha o termo chamado eudaimonia, que é essa nossa capacidade de oferecer ao mundo. Aqui é interessante a gente fazer uma certa diferenciação entre a felicidade hedônica e a felicidade genuína. A felicidade hedônica é tudo aquilo que eu obtenho do mundo, né? Então, aquilo que vai de fora para dentro. Por exemplo, uma viagem que eu faço, ou beber com os amigos, jantar, comer, transar. Tudo isso são coisas que dependem do mundo externo. Então, isso a gente vai chamar de felicidade hedônica. A felicidade genuína ou eudaimonia é aquilo que vai de dentro para fora. Então, é aquilo que eu posso oferecer ao mundo. Aquilo que é muito natural para mim, né? De oferecer ao mundo. Por exemplo, escutar um amigo ou oferecer a nossa alegria, né? Oferecer o nosso serviço de alguma forma, ensinar. Então, cada um de nós temos aí dentro qualidades, né? Atributos que a gente pode oferecer ao outro. Então, isso é uma forma da gente gerar esse relacionamento saudável com o mundo. Entender que a gente não vai só obter do mundo algo que nos dá prazer, mas a gente também vai oferecer ao mundo algo que tem a ver com o nosso propósito, né? Então, esse é o primeiro tópico que eu gostaria de trazer para vocês. O segundo tópico que eu quero trazer nesse momento é a importância da gente aprender a fluir com a vida. Sair daquele modo controle, onde a gente acha que o mundo tem que ser da forma que a gente gostaria que ele fosse. A gente, né, estabelece certos padrões de como a vida deveria ser, ou como eu deveria ser, como é esse mundo perfeito, como seria essa minha vida perfeita. Então, é a gente conseguir soltar, né, dessas nossas crenças, de como o mundo deveria ser, e aprender a fluir com as coisas, né, como elas são. Isso vai ser muito importante nesse nosso relacionamento com o mundo. Ao invés de a gente criar uma guerra, uma briga com o mundo, porque o mundo não é da forma que eu quero, a gente vai aprender a oferecer benefício às pessoas, oferecer benefício ao mundo onde a gente está, sem necessariamente gerar essa guerra, né, contra o mundo. Isso vai nos ajudar a entrar nesse modo de operação de fluir, aceitar a vida como ela é, aceitar as coisas como elas são. Isso não significa que eu não possa fazer algo, né, engajar em alguma causa. Tem uma frase de uma mestre budista que eu acho maravilhosa, Elizabeth Martinangel. Ela fala assim, que nosso coração vai arder em chamas por um mundo que não tem conserto. Então a gente entende que o mundo tem muita coisa bagunçada ali, mas ao invés de entrar em conflito, em guerra com o mundo, a gente aqui do nosso lugar, a gente vai oferecer o nosso melhor e vai soltar. Então é simplesmente isso, a gente oferece o melhor ao mundo, oferece o melhor às pessoas, o melhor que a gente tem, mas sem uma ideia fixa, sabe? De que aquele resultado tem que ser exatamente aquilo, assim, porque isso vai nos levar a um enorme sofrimento. Então simplesmente faça o seu melhor e entregue para a vida. No terceiro tópico, eu quero falar para você sobre duas sabedorias que são muito preciosas. São sabedorias que a gente aprende dentro do budismo. A primeira delas chama-se sabedoria do espelho, que é a nossa capacidade de enxergar o outro no mundo dele. Isso significa que eu não vou enxergar a outra pessoa com base nos meus parâmetros, nos meus referenciais, no meu histórico de vida. Eu vou meio que suspender temporariamente a minha história, os meus parâmetros, para que eu consiga olhar para o outro, no mundo dele. Assim eu consigo gerar compaixão, porque eu consigo entender por que aquela pessoa está tendo aquela atitude. Ah, é porque no mundo dele funciona assim, porque na história de vida dele ou na infância dele aconteceu assado, e por conta disso hoje ele tem tais ações ou tais atitudes, né? E a recíproca também é verdadeira, né? O outro não deveria nos enxergar com base nos parâmetros dele, mas sim com base na nossa história. Essa sabedoria do espelho, ela vai evitar muitos conflitos, né? Que a gente possa ter com as pessoas ou com o mundo ao nosso redor. A segunda sabedoria que eu quero trazer para você nesse ponto se chama sabedoria da igualdade. Essa sabedoria se chama da igualdade porque a gente entende que todos nós, seres humanos, temos basicamente o mesmo desejo de ser feliz e de evitar o sofrimento. Então, todos nós, enquanto seres humanos, temos essa relação. Bom, eu quero ser feliz, assim como você quer ser feliz, assim como todo mundo quer ser feliz. E todos nós também estamos querendo evitar o sofrimento. Daí, nesse ponto da sabedoria e da igualdade, a gente fala que a gente vai se alegrar pela alegria do outro. A gente entende que o outro quer ser feliz. E sempre que o outro consegue, de certa forma, conquistar essa felicidade, a gente se alegra pela vida dele. De outro modo, todos nós queremos evitar o sofrimento. Então, quando a gente enxerga alguma pessoa que está num sofrimento, a gente gera essa compaixão e essa aspiração de que o outro saia desse lugar de sofrimento. Esse
O quarto e último tópico eu vou falar para vocês sobre 4 ações de poder, que eu acho maravilhosas que a gente tenha em mente essas ações quando a gente entra em algum ambiente que está muito conflituoso e de que maneira que a gente pode auxiliar, né, os seres que estão ali naquele ambiente. O primeiro dela chama-se ação de poder. Essa ação aqui é uma ação de poder não se perturbar. É uma ação onde você entra num lugar, tá muito caótico, tem muita confusão, ou, enfim, uma confusão na família, uma confusão no trabalho. Então você chega e não se perturba. Você olha para aquele ambiente ali e não entra em desespero, assim como as outras pessoas que estão lá. A segunda ação se chama ação pacificadora. Uma vez que você entra no ambiente, você não se perturbou, ou seja, você não entrou ali na mesma confusão que as outras pessoas, essa ação pacificadora significa que você vai começar ali a se autorregular. Então você vai começar a trazer para dentro de si essa tranquilidade e dessa maneira você consegue tranquilizar as pessoas também que estão ao seu redor. A terceira ação é a ação incrementadora. Na ação incrementadora a gente ajuda o outro a enxergar as próprias qualidades. Então, quando você chega em alguma situação aí que tá uma grande bagunça, em geral o outro vai estar muito perturbado, né? Pode ser que a outra pessoa esteja ali se sentindo mal de alguma maneira e você vai auxiliar essa pessoa a enxergar as próprias qualidades. Em geral, quando a gente consegue reconhecer as nossas qualidades, brota uma alegria, né? Então, vou dar um exemplo para você. Você chega aí na casa da tua família e tá aquela bagunça, sua mãe tá triste, e aí a tua mãe foi e fez uma lasanha super gostosa. E aí você chega e conversa, né? Vai falar com a sua mãe que tá meio tristinha. Nossa, mãe, mas que lasanha deliciosa! Como a senhora cozinha bem? E aí você pode ver um sorriso brotando já, né, no sorriso da tua mãe, no rosto da tua mãe. Então, por exemplo, você chega aí na casa da sua família, tá uma grande confusão, né? Tá uma gritaria, sua mãe tá super triste de um lado, mas aí você viu que a sua mãe foi e preparou uma lasanha, porque você ia chegar. E aí você come a lasanha e aí vai e fala pra sua mãe: Nossa, mãe, mas que lasanha gostosa, como a senhora cozinha bem. E aí você pode perceber já um sorriso brotando aí no rosto da sua mãe, né? Então é isso, toda vez que você vê uma pessoa que tá muito triste, muito chateada, uma das formas de você alegrar essa pessoa, com certeza, é você ajudando ela a relembrar das qualidades dela, das qualidades que ela tem. Então, auxilie as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor, a relembrar das próprias qualidades. Isso, em geral, nos ajuda a sair de um lugar pesado, de um lugar de tristeza e ir para um lugar de alegria, né? Realmente receber esse elogio ou receber esse reconhecimento das pessoas que a gente ama faz um bem danado para nós, assim. A quarta ação se chama ação irada. Ela é a última ação. E ela é a última justamente porque ela é irada, ou seja, é aquela ação cortante. Por exemplo, quando você vê uma criança quase colocando o dedo na tomada, você não vai falar para a pessoa: "Oh, querido, por favor, não coloque o seu dedo na tomada." Nessa hora o menino já tomou um choque, né? Então o que você faz? Você vai lá e dá um tapa na mão do menino. Ou então dá um berro, né? Tira a mão daí. Então a ação irada é aquela ação que tem que ser rápida, que tem que ser cortante. Ela é irada, mas ela não tem. O fundo dessa ação não é a raiva, não é prejudicar o outro. O fundo da ação irada é sempre levar benefício ao outro. Um outro exemplo, por exemplo, quando a gente tem na nossa família, né, alguém que está com dificuldade com drogas, com álcool, e você vai solicitar a internação compulsória dessa pessoa. É uma ação irada, é uma ação bem difícil de ser tomada, mas que vai ser para benefício do outro. Você entende? Então, essas aqui são as 4 ações. São ações que a gente lida aí no mundo e lida com as pessoas de uma maneira que vai ser mais de benefício para o outro, para você e para toda a nossa sociedade. Agora, eu vou conduzir com vocês um exercício para a gente poder fixar um pouquinho, né? Nesse ponto, a gente falou bastante, né, sobre vários tópicos aí em relação a esse relacionamento saudável com o mundo. Mas um deles que eu acho primordial se chama a sabedoria do espelho. Porque dessa forma a gente vai levar menos conflito para o mundo, a gente vai lidar com o mundo de uma maneira muito mais saudável, né? E de certa forma a gente desenvolver essa sabedoria do espelho vai nos ajudar também a sair daquela agitação mental que a gente vive o tempo todo julgando as outras pessoas. Vai nos ajudar a soltar, a ter uma vida muito mais leve. Então eu quero fazer um convite para você, que você pegue aí na sua mente a última situação ou a última pessoa que te trouxe uma irritação muito grande. Alguma situação, né, na sua vida que envolveu pessoas e que te trouxe uma raiva, né, de você julgar muito o outro. Traz a situação na sua mente. E agora que você trouxe a situação na sua mente, eu quero que você possa imaginar que talvez essa pessoa que te trouxe essa raiva, essa angústia, como que acontece na vida dela?
Talvez nesse momento essa pessoa esteja passando por um sofrimento muito grande, uma dor muito grande. Pode ser que essa pessoa tenha se divorciado há pouco tempo. Pode ser que essa pessoa tenha tido uma noite muito ruim de sono. Pode ser que na infância essa pessoa sofreu com algum tipo de abuso ou com pais muito violentos, que fizeram com que ela se tornasse um adulto, né, muito violento, por exemplo. Então eu quero que você comece a imaginar que essa pessoa que de alguma forma te irritou, né, e que você de alguma forma julga, pode ser que essa pessoa tenha tido uma história muito difícil. E essa sabedoria do espelho significa o quê? Que temporariamente a gente vai suspender as nossas identidades, as nossas concepções e tentar enxergar o outro no mundo dele. Ora, por que será que o outro age dessa forma, né? Isso não é para justificar, você entende? Não é para dizer que o outro tá certo no que ele tá fazendo, mas é pra gente gerar um pouquinho de compaixão, de entender o outro no mundo dele e aspirar que o outro se libere de todo o sofrimento que faz com que ele seja uma pessoa assim. Vou te dar um exemplo. Você tem alguma pessoa da sua família que tem depressão, né? E aí toda vez que você chega lá, a pessoa tá deitada na cama, não tem vontade de fazer nada, né? Não tem, você chama a pessoa para uma caminhada, a pessoa não quer porque, enfim, ela tá deprimida, ela quer ficar no cantinho dela lá. E isso te dá uma raiva. Nossa, mas como você é preguiçosa. Às vezes a gente tem esse julgamento, né? Mas você não se esforça nem para mudar, você não se esforça para sair. Então, o exercício aqui é: suspenda temporariamente esses seus julgamentos e olhe a pessoa no mundo dela. Ora, talvez uma pessoa que se sente muito deprimida nem consegue sair da cama, né? Nem consegue levantar para ir para a vida, para fazer as atividades. Talvez você não saiba o que é a depressão por talvez não ter passado ainda por ela, né? Ou não, talvez você já tenha passado e entenda um pouco do que é isso. Mas o ponto é sempre assim: suspenda um pouco, né, os teus julgamentos, as suas identidades e procure enxergar o outro no mundo dele. Talvez no mundo dele seja muito difícil, né, naquele momento, para uma pessoa que está com depressão, sair da cama ou fazer alguma atividade. Então, nesse sentido, ao invés da gente entrar nesse espaço de julgamento, a gente gera compaixão pelo outro. Bom, eu aspiro que você em algum momento saia desse lugar, que em algum momento você saia desse sofrimento. Dessa maneira, certamente, a gente vai conseguir viver de uma maneira muito mais harmoniosa, né, com o mundo, com menos preconceito, com menos julgamento e com menos conflitos. Então, faço esse convite para que você experimente. Nessa aula, então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê então na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre a diferença entre a base da autonomia e a base da dependência. Até já já.